Boa tarde, Fernando Horta, tudo bem com você? Tudo bom, Léo? Comigo tudo bem. Um grande abraço para você, para a Daiane. Eu não tenho nem roupa quando a Daiane começa a elogiar a gente assim, já não sei mais nem o que faço, mas quero deixar aqui também muito legal ter conhecido as instalações do 247, ter conhecido você, Daiane, o pessoal todo. Faz uma diferença nesses tempos digitais em que a gente aprendeu a se relacionar pela telinha, mas O o Horta dia a conheceu, dia é importante, né? ele conheceu o nosso Projac aqui, né, Daiane? O Projac. O que a Daiane não contou, Léo, é que no tempo que eu fiquei aí, eu derrubei água umas 3 vezes no estúdio todo, né? Tirei umas 8 fotos para tentar usar uma, nem sei se funcionou. E, enfim, foi muito mais confusão que eu criei do que ajuda, mas, enfim, muito obrigado. Ô, Horta, você é grande, hein, cara? Eu achava que você não era tão alto assim. Eu sou grande para cima e para os lados, entendeu? Para os lados É, nós então, estamos trabalhando para dar uma reduzida, mas o para cima não funciona mais. Já fui maior, hoje eu já sou um pouquinho menor, porque a idade vai chegando, né? a idade vai chegando. É isso aí. Grande Fernando Horta. Bom, Horta, vamos lá. A gente tem muitos assuntos para abordar nessa semana, mas parece que, vamos dizer assim, o fim da linha está se aproximando para o Jair Bolsonaro, né? Só se fala do depoimento do tal do Freire Gomes, do general. Está até sendo tratado como o herói Freire Gomes, que está denunciando aí o Bolsonaro na Polícia Federal. Qual a leitura que você está fazendo? Quer dizer, devemos então ficar otimistas com esse depoimento do general? Eu acho que sim, vamos lá. A gente tem que começar a entender o seguinte: do ponto de vista do tempo presente, Atush, das coisas como estão agora, é muito bom que o general faça o que está fazendo, porque ele se liga ao depoimento do CID e eles constroem um conjunto probatório, que é uma coisa, por exemplo, que a Lava Jato nunca teve, né? A Lava Jato, sempre quando partiu para cima do presidente Lula, ela partiu do presidente para cima do presidente Lula em cima de mentiras, de uma delação arrancada depois de 2 anos de prisão de alguém. Enfim, o que hoje a Polícia Federal faz é construir um conjunto probatório. Ah, o CID falou isso, isso, isso. Então vamos atrás, vamos buscar as informações a respeito disso. Opa, achamos a minuta do golpe, achamos não sei do que. Ah, agora vem um general que vai consubstanciar o que o CID disse. Bom, vamos ver se o general diz a mesma coisa. Então o general, de alguma maneira, vem e consubstancia aquilo que estava estabelecido. Então, você tem uma trama que vai sendo desvendada a partir de evidências que vão sendo tiradas desses depoimentos. Os depoimentos por si só não são prova, mas quando eles vão se unindo, sim. Agora, isso do ponto de vista do tempo presente. A gente aceitar que o general venha e diga: olha, Bolsonaro sabia de tudo, foi ele que montou tudo, foi ele que obrigou a gente, vou entregar ele, ponto final. Do ponto de vista do tempo presente, pode ser bom. Agora, do ponto de vista das coisas como o Brasil, a história brasileira, nós temos que resolver, sim, a relação civis militares. O general não pode simplesmente entregar o Bolsonaro, a cabeça do Bolsonaro, que bem ou mal já estava, de alguma maneira, sob investigação, e achar que com isso ele vai livrar todas as Forças Armadas desse processo. Não apenas os generais e os coronéis e os majores que trabalharam diretamente com o Bolsonaro estão imbricados nesses crimes, mas todos aqueles militares que, sabendo do que ocorreram, não fizeram nada para transformar a situação em algo diferente antes da eleição, estão envolvidos no crime. Porque hoje é fácil, sabe, Léo? Hoje, com o presidente Lula eleito, com o STF querendo saber a verdade, é fácil um general levantar a voz e dizer: olha, eu sei tudo. Agora, na eleição, antes da eleição, a coisa estava difícil, estava diferente. E se o Bolsonaro tivesse ganho, será que esse general teria vindo à tona e ter dito: olha, ele ia tentar um golpe, vamos reverter? Acho que não. Não, talvez ele estivesse no golpe, né, Horta? Provavelmente ele não seria o cagão, vamos dizer assim, do Braga Neto, mas seria ali um cara de alta patente, talvez o presidente da Petrobras, dos Correios, alguma coisa, né? Exato, e esse é o problema, é que nós estamos enfrentando nesse momento na política brasileira determinadas figuras que servem a dois senhores, que se elegeram na democracia, mas que seriam também parte da estrutura golpista. Exemplo, Mourão. Exemplo, Pazuello. Exemplo, uma série de senadores que são eleitos pelo PSL. E essa gente não pode continuar exercendo cargo na democracia. A democracia é um sistema que exige que você seja fiel a ela integralmente. Não pode existir indivíduos que, bem, vamos dar um golpe, eu sou muito bem visto no golpe, vou ser talvez até ministro do STF, porque nós sabemos que tinham generais, inclusive, que estavam escalados para isso,
o governador do Distrito Federal disse, né, dizem que ele recebeu, então, a proposta do Bolsonaro de ser parte do STF, caso o golpe desse certo, que o Bolsonaro pretendia indicar 12 ministros, dobrar o número, 10 ministros, aliás, dobrar o número de participantes. A gente tem que fazer uma investigação um pouco mais aprofundada disso e resolver o problema das Forças Armadas brasileiras. Nós não podemos ficar à mercê de novas turmas e novos grupos de estrutura golpista que passam de tempos em tempos tentando destruir a nossa democracia. Horta, o Jefferson Miola tem dito o seguinte, quer dizer, olha, que os militares estão conseguindo emplacar a versão muito conveniente para eles dessa história. Que era o Bolsonaro que era um maluco, tal, mas nós, militares, salvamos a democracia. Está ficando bom para os militares? Esse é o ponto, e o Jefferson Miola, com muita acuidade, ele aponta isso, né? A construção disso nesse momento está sendo muito bom para o Exército Brasileiro. Quer dizer, é aquela coisa assim: se o golpe tivesse dado certo, o Exército estava muito bem obrigado. Como o golpe não deu certo, o Exército joga tudo nas costas da função civil. Quero lembrar duas coisas. Primeiro, que foi exatamente o que aconteceu em 64 ao reverso, né? 64 é um golpe civil-militar, que quando ele passa a não dar certo, a partir especificamente ali de 73, 74, 75, quando as mortes começam a se tornar evidentes, a tortura começa a aparecer, os civis pularam fora e disseram, não, é um golpe militar, tanto que grande parte dos nossos estudantes estuda como período militar, mas é um golpe civil-militar. E agora os militares estão devolvendo isso. Quer dizer, tivesse o golpe dado certo, estavam todos felizes e contentes com seus régios salários sendo reajustados, como o golpe não dá certo, entrega a cabeça do Bolsonaro, dos filhos dele, e salva o uniforme verde-oliva. E é isso que nós não podemos fazer. O meu medo, Atucha, é que eu não sei se o presidente Lula quer comprar essa briga com o Exército nesse momento. E aquilo que o presidente podia fazer, que é resolver as questões civis militares do Brasil, que há décadas não são resolvidas, eu tenho a impressão que ele não quer tocar nessa questão nesse momento. Horta, e aí já que você falou sobre isso, tem a ver com aquela fala que ele fez sobre 64, estão se aproximando aí os 60 anos do golpe civil-militar de 1964. Quando o presidente Lula fala em virar a página, tocar adiante, é mais ou menos isso, né? Quer dizer, olha, vamos esquecer 64, né? Ele já disse isso abertamente, ele falou para 64, mas eu acho que ele estava mirando ali os golpistas de 2016. Porque há dentro do PT uma parcela significativa da militância e das pessoas que sofreram com essa estrutura de eleição do Bolsonaro e com todas as mazelas que nós vivemos a partir daí, há uma posição muito forte a respeito dali, perguntando o seguinte, ok, os golpistas de 2022 nós não vamos anistiar, mas os golpistas de 2016, em alguma situação, até participando do governo, estão. Então, o que nós vamos fazer? E eu acho que o recado do presidente foi mais ou menos isso, né? Não quero saber de 64, não quero saber de 2016, vamos punir os de 2022. É uma posição pragmática política que pode ser defendida a partir da correlação de forças, mas que, do ponto de vista histórico, é tremendamente danoso para o Brasil, porque nós estamos escolhendo quais são os golpistas que nós não gostamos e quais são os que a gente acha que tudo bem, vamos renegociar, vamos conversar de novo. Não sei até onde a elasticidade desse perdão vai se manter rígida, se manter concreta, né? Mas, de qualquer forma, a fala do presidente é muito direta no que tange a sua percepção de política contemporânea. Pelo que você fala, é um erro, então, Horta. Eu acho um erro como historiador, porque nós vamos incorrer exatamente naquilo que em 64 nós fizemos, quer dizer, nós não fizemos uma justiça de transição para as pessoas entenderem o que é justiça de transição. Toda vez que você tem a supressão do sistema democrático, toda vez que você tem a supressão das liberdades, quando esse regime volta a ser uma democracia, essa nova democracia precisa lidar com aqueles crimes que o passado colocou. Não basta dizer, não, vamos esquecer, vamos fingir que não aconteceu, porque se a gente finge que não aconteceu, vai acontecer de novo. E essa justiça de transição, ou seja, ok, vamos voltar para uma democracia, então vocês vão pagar os crimes que cometeram. Essa justiça de transição o Brasil não fez. A Argentina fez, o Chile fez, até a África do Sul fez. E olha que o modelo sul-africano feito ali com a figura do presidente sul-africano, ele é um modelo bem tranquilo, porque na realidade lá eles
perdoaram muitos crimes, mas mesmo eles fizeram, o Brasil não. Nós jogamos tudo para baixo do tapete e ainda permitimos que os militares escrevessem mal e porcamente o artigo 142 da Constituição, permitindo que eles viessem mais ali adiante a tentar golpes de novo. Acho que nós vamos deixar um rabo para baixo do tapete e isso vai voltar na nossa cara mais lá adiante. Horta, independente dessa questão, né, se os militares vão escapar ou não, o Bolsonaro está sem saída? Porque as pessoas estão dizendo que foi o tiro de misericórdia, né, esse depoimento do Freire Gomes. Eu acho que não tem saída. Saída legal não há nenhuma. Quando você chega ao ponto de fazer o que ele fez, ou seja, distribuir dinheiro através de empréstimos na Caixa e no Banco do Brasil, que não tinham nenhuma justificativa, dar ordens diretas para a Polícia Rodoviária Federal e até para a Polícia Federal, e hoje nós sabemos que para a ABIN investigar opositores, manter sistemas de arapongagem, evitar que pessoas fossem votar. Quando você faz uma reunião daquela em que você chama as Forças Armadas e praticamente obriga, né, ou dá uma ordem de que eles ajam antes das eleições, quando você constrói tudo isso, você não tem mais saída. Burro foi o Bolsonaro de achar que podia ter ido tão longe e depois voltar e dizer não fizemos nada. Ele mesmo, Bolsonaro, sabe que não há saída nenhuma. A questão é saber se o bolsonarismo tem saída. E até então parece que tem, porque lá naquele evento de domingo surgiram 3 novas lideranças do bolsonarismo. Por um lado, o discurso religioso urbano da Michele Bolsonaro, tentando aí fazer e se cacifar para as próximas eleições. Por outro lado, o discurso técnico-político do Tarcísio. E por um terceiro local, o discurso heróico fascista do Malafaia. Portanto, os 3 ali tentaram dividir a herança de um ente morto, né, que era o Bolsonaro, mas que estava ali de corpo presente. Me parece que o Bolsonaro não tem mais saída, o argumento dele de pedir anistia não funcionou e agora é só uma questão de tempo. Isso é bom? Isso é ruim? A gente vai ter que esperar um pouquinho para analisar. Ele estava sendo, como você falou na semana passada, né? Ele estava sendo devorado em plena Paulista, né? O ato aquele ali é um ato, me lembrou muito o incidente em Antares, do Érico Veríssimo, né? O incidente em Antares tem uma cena famosa, logo depois que a ricaça da cidade morre, os familiares dela estão na mesa ali dividindo, ela nem tinha sido enterrada direito, os familiares estão ali dividindo as suas heranças e ela volta à vida. Essa é a ideia do livro Incidente em Antares. Quem não leu, eu sugiro que leia, é um livro maravilhoso de crítica social, mas ela volta e aí ela se dá conta de que os seus familiares nunca tinham amado, nunca tinham querido nada, estavam ali dividindo a sua herança. Bolsonaro sentiu isso. Ele pensou que o evento ia ser para que todos doassem os seus corpos, suas vidas, suas mentes, seu tempo, para proteger ele da prisão, quando na realidade todo mundo bateu nas costas dele e disse assim, não, fica tranquilo, se você for preso, a gente continua o delegado. Ou seja, todo mundo assumiu o Bolsonaro preso e segue a vida como se nada tivesse acontecido. Belbras sugerindo aqui que a gente comente uma denúncia do Ciro Gomes, mas acho que o Ciro Gomes é tão assim fósforo riscado, não sei, você acha que vale a pena, Horta? Eu acho que o governo federal tem que responder ao Ciro Gomes. A denúncia que ele faz é muito forte, ele tem que ser chamado às favas para apresentar provas disso. Faz tempo que o Ciro usa a mesma estratégia do bolsonarismo, criar mentiras e fake news e aí ganhar a projeção em cima disso e lá adiante dizer que isso nada aconteceu. Está na hora de dar um basta nisso, e se nós estamos lutando contra isso, contra a direita, está na hora de incluir também figuras de centro-direita ou centro-esquerda, conforme o dia que o Ciro acorda pela manhã, e fazer com que ele prove o que ele está dizendo, né? Ele tá acusando o governo de ter vendido determinados tipos de ativos financeiros e por isso está pagando os precatórios por conta disso. Estava na hora do Ministério da Economia chamar ele judicialmente e dizer, prove o que você está dizendo, se você não provar, você precisa ser processado. E aí interessante, né? Quer dizer, então tratar judicialmente e não publicamente, não debater, né? Porque eu acho que o que ele quer é debater, chamar isso, atenção. Exato. A questão é juridicamente. Raquel Pancetti está dizendo, Brasil sempre com a historinha do paz e amor. Foi por isso que Bolsonaro pediu para passar uma borracha. Falar em paz e amor, hoje surgiu uma polêmica aqui, Horta, no Bom Dia 247. Qual que era o tema? O tema da Jovem Pan, né? Vamos explicar aqui que é o caso Jovem Pan para o nosso público. O Ministério Público Federal pediu a cassação da concessão da Jovem Pan em razão do papel que o meio de comunicação teria exercido na promoção do golpe de Estado, da tentativa frustrada de golpe de Estado de 8 de janeiro. A Jovem Pan já foi declarada inidônea, né? Então já teve punições aí do governo federal, etc., mas esse pedido do Ministério Público é ainda mais grave, pede a cassação da concessão, né?
E aí muitas pessoas se dividiram, algumas sendo a favor, outras contra, tal. A Daine é a favor da cassação da concessão, o Alex foi contra, o Paulo ficou, precisa ver melhor, o Joaquim também foi contra pela questão do efeito político disso. Mas o que chamou muita atenção ontem é que teria havido uma manifestação do governo contrária à cassação da AGU. Aí, no final do dia, o ministro da AGU, Jorge Messias, apareceu e disse, não é bem assim, não. Inclusive, a União vai se colocar como assistente do Ministério Público. Como é que você vê esse caso da Jovem Pan, né? Que agora está correndo um risco real de perder a sua concessão de rádio? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Eu, antes de conversar com algumas pessoas, dentre elas você, eu acho que a gente já tinha tocado nesse assunto ano passado, se não me engano, em outubro ou setembro do ano passado, essa questão veio à tona. Eu tinha uma posição muito romântica a respeito da ideia da liberdade de expressão e dos princípios de democracia. E aí você e outras pessoas com muito olhar disseram o seguinte, olha, a gente não está falando aqui da Jovem Pan continuar ou não agindo, continuar ou não funcionando como uma empresa de jornalismo. A gente está falando da concessão pública. E aí se torna tudo diferente. Veja bem, acho que tem que caçar a concessão pública. E acho que o governo tem que criar regras cada vez mais duras para quem tem concessão pública. Então, se você tem concessão pública, você precisa tratar especificamente questão de democracia, de direitos humanos, a questão da desinformação, o compliance interno com relação aos seus empregados, para não acontecer o que aconteceu agora há pouco no Estadão, né, que a gente viu que a diretora de redação tentava influenciar em tudo, ameaçava a jornalista. Então, quando se trata de concessão pública, é preciso que o governo, o parlamento brasileiro, crie uma condição de regras que sejam específicas para a nossa situação do século XXI. Não adianta aquelas anteriores que funcionavam nas redações do início do século XX, que depois foram atualizadas ali a partir de 1950. É preciso se construir um novo sistema que garanta que, já que há concessão pública, há um retorno da sociedade em termos de qualidade. E, nesse sentido, eu acho que sim, deve ser cassada a concessão pública e mais. A Jovem Pan não pode mais ter acesso a financiamentos públicos sobre qualquer questão. Se ela quiser continuar lidando com essas notícias falsificadas, com essa estrutura de discurso da extrema-direita, ela que busque financiamento próprio para isso e que use os mecanismos de empresas privadas, como o YouTube, como o Twitter, como o Facebook, seja lá como é que eles queiram, mas não as concessões públicas. Horta, mas e aí vamos pensar então nessa questão das consequências, né? O Joaquim colocou o seguinte ponto. Mas se caçarem a concessão da Jovem Pan, vão dizer que o governo Lula já está fechando meios de comunicação. É possível reverter esse discurso pela comunicação? É sim possível, porque não é o governo Lula quem está fazendo isso, é a justiça brasileira, embora haja aí uma confusão, grande parte do povo brasileiro que não consegue diferenciar o que é legislativo, executivo, judiciário, e não consegue diferenciar também porque o Lira, o Pacheco não querem que se diferencie, porque daí fica tudo nas costas do presidente eleito e eles não fazem absolutamente nada, mas é preciso então um marco de comunicação que ensine política para o Brasil, trazendo um letramento político para o Brasil, e a partir daí mostrar que isso é uma decisão da justiça, que o governo Lula tem, em realidade, muito pouca influência nessa questão. E mais, trazer à tona a quantidade de novos veículos de comunicação que o governo está lançando, porque vamos lembrar que o governo está lançando uma série de editais para rádios locais, está lançando uma série de editais para fomentar o surgimento de novos meios de comunicação no Brasil, e isso precisa estar junto e informado para a população não cair nessa bobagem de achar que isso é um ataque à democracia. Não é um ataque à democracia nem à liberdade de expressão, é um ataque às mentiras, à construção de uma narrativa sobre a história em que criminaliza um dos lados, cria ódio, gera estrutura fascista e que terminou numa tentativa de golpe, como a gente viu. E aí, Horta, aqui eu estou deixando destacada, né, quer dizer, a posição do Jorge Messias, ele diz assim no final, não toleramos e não toleraremos ataques à democracia, razão pela qual estaremos ao lado do Ministério Público Federal para apurar a conduta da concessionária de radiodifusão. O Messias foi para uma posição bastante dura, né, não de conciliação. Eu te pergunto o seguinte, se a gente tiver efetivamente essa concessão, o que seria o caminho? Relicitar? Relicite, e aí, quer dizer, quem quiser se apresentar, que tenha bons antecedentes, que possa ter, então, na verdade, um sistema de rádio a partir daquelas frequências?
Eu acho que sim, eu acho que recoloca aquelas frequências à disposição, declara que não pode ser tomada por nenhuma outra que já tenha essas frequências, relicita e vamos embora. E aí criar uma estrutura de que toda vez que o meio de comunicação incorrer nesses crimes que já estão delimitados aí, que foram pegos pela Jovem Pan, que aconteça o mesmo, você entendeu? Fazer da Jovem Pan um caso para tornar isso uma legislação abrangente para todos os meios de comunicação no Brasil, sejam escritos, sejam eles falados e ouvidos aí, que tenham concessão pública de alguma maneira, que passem também pelo mesmo crivo, aproveitar essa situação e estabelecer novas regras. O Brasil está precisando de pensar os seus sistemas de comunicação no século XXI. Pode ser pedagógico, na sua opinião? Eu acho que é pedagógico o trabalho que a Justiça vem fazendo. Aliás, não sou só eu que acho. Eu li a tese do ministro Alexandre de Moraes, que ele está apresentando lá para se tornar professor titular da USP, né? E ele também tenta usar o caso de 2022, 2021, 2022, 2023 de uma forma pedagógica, tentando criar ali condições para estabelecer novos marcos legais, novos marcos legislativos para que não aconteça o que aconteceu lá. Então, eu acho que esse é o caminho. As experiências que nós passamos traduzirem-se em leis e arcabouços mais sólidos para que a gente tenha um sistema de comunicação mais democrático, inclusivo e que não sofra tanto nas mãos dessas estruturas fascistas. Interessante. Horta, e aí falando o seguinte, quer dizer, então um caso pedagógico, porque eu vejo essa discussão, né? Todo mundo é unânime em dizer o seguinte, quer dizer, não pode ter anistia para os golpistas. E o Mourão está propondo anistia. Mas então, quer dizer, pode ter anistia para a Jovem Pan e não ter anistia para os golpistas? Quer dizer, qual é a lógica? A lógica é a lógica do capitalismo. As pessoas nunca têm direito à anistia, nunca têm direito a ter os seus crimes relevados, mas as empresas sim. Desde o momento em que a gente começou a conversar sobre fascismo, sobre nazismo, a gente sabe disso. Por exemplo, a Bayer, a Röst, que são empresas de química na Alemanha, todas elas participaram abertamente das estruturas fascistas. E quando o fascismo terminou, se deu uma espécie de perdão para que as empresas não fossem prejudicadas, né? Então, a mesma coisa a Lava Jato fez. A Lava Jato puniu tremendamente as figuras políticas que participaram dali. Já as empresas que eram amigas deles passaram incólume pelos processos, né? Então, a gente tem que mudar um pouquinho isso. O que vale para as pessoas precisa valer para as empresas também. E no caso da Jovem Pan, ela não foi só longe demais uma vez. Ela foi longe demais, no meu entendimento, por 4 anos consecutivos. É só você ligar e ver qualquer um dos programas que você vai ver o tamanho da desinformação, do ódio, da violência que ele colocou lá. É só procurar o conjunto de comentaristas que eles trouxeram, as teses que eles avançam, as coisas que se estabelecem. E ainda quando tinha uma ou outra figura de esquerda lá, eles a usavam como contraponto, muitas vezes, de ridículo para o que eles estavam fazendo, né? Então, assim, era uma incitação à desinformação que nós não podemos aceitar no século XXI. Portanto, está na hora de virar essa chave. Se as pessoas vão ser punidas, as empresas também. É isso aí. Bom, Horta, outros temas aí, além dessa questão Bolsonaro, Jovem Pan, deixa eu só pegar um comentário aqui da Ana Petri. Horta e Léo, vocês são ótimos, juntos são presentes para todos nós, a gente que agradece ao nosso público. Horta, o que você achou da semana passada da divulgação do PIBão, né? PIBão do presidente Lula, crescimento de 3%. Você que foi muito crítico ao Fernando Haddad no começo do governo, você acha que o Haddad deu a volta por cima, está dando aí um show na economia, ou você acha que também não é para tanto assim? Não é para tanto e inspira cuidado. Se a gente pegar o dado, a gente vai ver que o PIB cresce no primeiro semestre. No segundo semestre, o crescimento é 0. Ou seja, todo o crescimento que nós tivemos se perdeu em algum momento ali. No que se deu esse crescimento no primeiro semestre? Ao investimento público que foi feito, especialmente com a retomada dos programas sociais e a chamada PEC da transição, que injetou dinheiro na economia. Exatamente o que os economistas heterodoxos vêm dizendo que, olha, o crescimento que o Brasil está auferindo se deve, em grande medida, a investimento público. E o Haddad é contra esse investimento público. O Haddad quer o déficit zero. Com o déficit zero, nós temos o segundo semestre. Qual foi o crescimento do Brasil no segundo semestre? Zero. O crescimento foi no primeiro semestre. Então está na hora do ministro Fernando Haddad perceber que não dá para contentar gregos e troianos, não dá para contentar a Faria Lima e o desenvolvimento do Brasil, a recomposição do nosso Estado, não dá para a gente fazer esse meio termo, algo que ele alardeou no primeiro
de governo, que ele faria um ministério que contentaria a todos nesse processo. Eu acho que fica muito claro que existe ali um trade-off, como se diz na economia, né? Escolhas que precisam ser feitas e que, de alguma maneira, acho que a presidenta Gleisi tinha razão quando dizia lá atrás que o Estado precisa voltar a gastar para induzir demanda e o Brasil crescer. E ainda mais, Atush, num ano de eleição em 2024. Então, assim, agora, vamos fazer uma defesa aqui do Haddad. Acho que ele é extremamente importante para conversar com esses grupos liberais, com esses grupos da Faria Lima, que precisam ver uma figura um pouco mais, vamos dizer assim, aprazível aos olhos deles, para se sentirem confiantes. Agora, eu tenho a impressão que aqueles que defenderam o gasto público viram nesse dado do PIB desagregado entre primeiro e segundo semestre a razão das suas discussões. Realmente o gasto público foi o que fez a diferença. O Paulo Nogueira também está bastante preocupado com essa queda do desempenho econômico anunciada para 2024, mas também não tão acentuada, né? O Brasil caminha aí para um crescimento ao redor de 2% nesse ano. A Cíntia Chain, ela acha que a gente implica com o Haddad. Parede, não é assim, a gente não implica com o Haddad, a gente quer o Brasil crescendo mais. A gente quer a volta, Cíntia, daquele momento em que a economia brasileira estava bombando, né? Eu lembro o período do Guido Mantega. A média de crescimento no segundo governo Lula foi acima de 4%. O Brasil alcançou o pleno emprego no governo Dilma muito em função do que aconteceu nesse período do Guido Mantega também, que é tão achincalhado. E por que atacam tanto o Guido Mantega? Né? Atacam muito o Guido Mantega por uma razão simples. Quando você cria uma economia extremamente aquecida, os trabalhadores ganham mais, você tem uma valorização do trabalho em detrimento do capital, as margens de lucro dos empresários diminuem. É essa a questão, né? Outro dia apareceu um economista, o Alexandre Schwartzman, dizendo, se o Brasil crescer 3%, nós vamos ter problema com a inflação. Já estão dizendo isso, né? Então, eu vi isso. Eu acho que, assim, quer dizer, o Brasil pode crescer mais. Eu acho que ele pode e deve crescer mais do que 2%. Né? O Brasil não é um país de alto desenvolvimento. A China acabou de lançar hoje, né, o plano da China para esse ano é 5%. Por que o Brasil não pode almejar crescer 5% também? Ó? A Índia está a 6%, a Indonésia imagina que nos próximos 3 anos vai se tornar a 5ª maior economia do mundo, né? E nós, no Brasil, temos vários indícios de que a gente pode crescer mais. A gente tem uma quantidade gigantesca de pessoas desempregadas ou subempregadas que podem ser inseridas dentro de processos econômicos e gerar muito mais riqueza. Nós temos uma demanda que está retida, que está contida nesse momento em função de que o salário teve uma redução muito grande durante o período Temer e Bolsonaro, então nós podemos nos desenvolver isso, nós temos áreas agriculturáveis para desenvolver, nós temos tecnologia para agregar, o Brasil pode crescer brincando muito mais do que isso, não cresce em grande medida pelos juros do Campos Neto, vamos falar sério, a gente não consegue pagar juro real da ordem de 6% a 8%, como ele está prevendo aí, durante todos os anos e ainda continuar crescendo, então o que se pensa é um modelo econômico mais disruptivo, e aí já que você tocou no Mantega, deixa a gente dizer uma coisa aqui, o Guido Mantega se tornou o vilão para a imprensa brasileira por um único motivo, porque quando o mundo inteiro caía de joelhos diante da crise de 2008, quando o mundo inteiro dizia que a única saída era o neoliberalismo mais bruto e robusto que a gente viu ser aplicado na Grécia, que a gente viu ser aplicado em alguma medida na Espanha, o governo Lula e o presidente Guido Mantega chegaram e disseram, aliás, o governo Lula e o ministro Guido Mantega chegaram e disseram, não, nós vamos crescer de outra forma, nós temos como fazer um modelo para sair da estrutura da crise bem mais interessante do que aquele que foi usado para o mundo. E sim, o Brasil virou caso de sucesso nessas questões. E aí é óbvio que a imprensa brasileira não ia deixar o Mantega longe disso nem a pau. É isso. Mas, Cíntia, o Haddad é nosso amigo, tá? Me dou muito bem com ele, tenho maior respeito, maior apreço pelo Haddad. É só a preocupação, quer dizer, com o Brasil tem um crescimento maior do que está apontando para esse ano de 2024. Mas a situação econômica está melhorando, isso é uma realidade. Falando em situação econômica melhorando, Horta, como é que você viu a regulação dos aplicativos de mensagem? Até tem uma manchete nossa agora no Brasil 247, o presidente Lula dizendo que vai mandar para o Biden a regulação dos aplicativos, porque os dois têm uma aliança global pelo trabalho digno, né? Então acho que foi uma vitória do presidente Lula, ainda que, enfim, tem que passar pelo Congresso, vamos ver se passa.
Esse é o exemplo do problema da gente ter uma aliança para a eleição, né? Não ser um governo de esquerda, porque a promessa que nós tínhamos era a CLT, era que esses aplicativos, esses trabalhadores deixariam de estar no campo dos superexplorados e entrariam na questão da CLT. Não foi possível. Mas aí, Horta, desculpa, eu acho que seria impossível até porque vários não querem, né? Também tem isso, tem a questão... Tem a questão de trabalhadores não quererem ser CLT também, né? Isso, existe ali, em primeiro lugar, uma reticência muito grande com relação ao Congresso, que segue sendo de centro-direita, né? E existe também todo esse conteúdo ideológico de tentar dizer que a liberdade, as condições das pessoas têm que se dar, então, e a CLT é um atraso. Eu acho que a gente tinha que ter feito uma comunicação um pouco mais dosada nisso para trazer essas pessoas para a CLT. Agora, é indiscutível que, na impossibilidade de cumprir com o que tinha sido prometido, o presidente Lula encontrou um caminho. Esse caminho contempla os interesses do Brasil, de evitar essa superexploração, e acho que contempla também os interesses dessas empresas. É um caminho tortuoso, difícil, que nós vamos ter que batalhar. Então, para o Brasil, eu acho que é uma solução de caminho do meio muito bem-vinda, em que pese que nós vamos ter que esperar para ver como os trabalhadores reagem a isso, e para os norte-americanos, eu acho que é uma das grandes sacadas que o presidente Lula oferece para o Biden, porque o Biden está se afogando, né, Tuxo? O Biden não tem chance nenhuma lá, a menos que aconteça alguma coisa muito diferente. E o presidente Lula está dizendo o seguinte: Biden, a coisa diferente que você precisa para conseguir voto está aqui, está em discutir essa superexploração que surge dentro do próprio Estado norte-americano, a capital, a meca do capitalismo, vamos dizer assim, e o presidente Lula estende a mão. Esse gesto geopolítico é de muita importância, e se o Biden comprar, olha, pode dar samba lá nos Estados Unidos, viu? Pode dar samba. Eu acho que sim, eu acho que o Biden vai comprar. O Emanuel Silveira fez um comentário aqui muito pertinente, está dizendo: o Brasil é uma sinuca. Se chutar o balde, os ricos reclamam. Se conciliar, os radicais ficam furiosos. O Horta está nesse grupo dos radicais, né, Horta? Não me bota no grupo dos radicais, mas eu estou mais perto dos radicais do que dos ricos, e ele tem muita razão, e isso é a política. E é por isso que a gente tem que falar o tempo inteiro, né? É melhor a gente estar aqui puxando, porque daí o acordo, de alguma maneira, tem que levar em conta o que a gente diz. Exatamente. Esse comentário aqui de Ita Santos também é bem pertinente. Perdoar a tudo e a todos, 2016 levou a toda essa desgraça que vivemos. Fomos perseguidos. Teve sangue nosso derramado, né? Os golpistas de 16 escaparam bem, né? Você vê o Temer, o Aécio, essa turma toda tá aí. E outros que a gente não vai mencionar aqui para não causar problemas políticos para todo mundo, mas que... Deixa, para, aí para, aí você para. Exato, mas assim, é isso, entendeu? Nós estamos escolhendo qual é o golpe, quais são os golpes que a gente aceita e quais os que não aceita. Do ponto de vista do historiador, isso é ruim, mas do ponto de vista do político, talvez isso seja necessário. Será que o presidente Lula teria condições de mexer nesse caldo de forma profunda? A votação que saiu das urnas diz que não. E em que pese que a gente discuta se essa votação foi correta ou não, porque o Bolsonaro comprou muito voto, o fato é que a realidade é que nós temos um parlamento ainda muito reticente a essas questões e não dá para a gente ficar brincando de fazer política, né, de DCE, onde todo dia a gente levanta de manhã e faz uma moção contra o capitalismo e chega no final do dia e só tem o lanche da esquina para poder comer. Então o presidente tem que tomar um certo cuidado com esse pragmatismo e, portanto, eu faço só crítica desse lado, mas a condução política a gente tem que entender que tem restrições sim a partir da coalizão de forças que eles tiveram condição de construir. É isso aí, Horta. Vamos chamar a Daiane de volta com a Juliana Cardoso aqui nesse instante. Obrigado, Horta. Grande abraço a você. Um abraço, gente. Até a semana que vem.